Com as palavras do nosso Salvador, que ele dizia aos seus discípulos: eu saúdo os irmãos. Nas suas próprias palavras que ele dizia: a minha paz esteja convosco. Eu tenho recebido, irmãos, essa paz em meu coração quando me propus a conhecer realmente quem é o nosso Salvador, que não faz parte do grande engano que está na terra, porém deixou as suas palavras de verdade para que nós possamos ser instruídos. Meus irmãos, esta é uma segunda parte do vídeo anterior, em que eu gostaria de continuar com os irmãos a esclarecer muitas das coisas, das vontades do nosso Pai e do nosso Salvador, a quem Ele enviou. Porém, para isso é necessário que os irmãos se inscrevam nesse canal, dê o seu like ou o seu dislike e que comente também sobre esse vídeo a respeito do que está sendo falado, como foi mostrado no vídeo anterior, a respeito da Bíblia que nos foi entregue, que ela não é somente as palavras de nosso Pai, ainda que ela as contém. Porém, houve acréscimos e eu não preciso provar para ninguém isso, porque ninguém provou isso para mim. Mas o nosso Pai me trouxe um desejo de conhecer a verdade. Eu precisava de provar realmente para mim o que são as palavras do nosso Salvador e o que são as palavras que de fato foram acrescentadas na Bíblia, como nós conhecemos a Bíblia Sagrada. Porém, podemos eliminar aqui Sagrada, dizer que aqui nós temos uma biblioteca, porque Sagrada foram as palavras ditas por ele aos seus discípulos. E as palavras que os seus discípulos, que receberam a revelação, depois as escreveram. Então todo o nosso compromisso está com essas palavras, ditas por ele e pelos seus discípulos. Porém, algum acréscimo e algumas palavras que foram tiradas, com os acréscimos nós não temos compromisso, mas devemos de procurar a conhecer as que nos foram ocultadas. E para os irmãos compreender o meu desejo, que também é o desejo de nosso Salvador, que a sua palavra seja manifestada, é de que eu abrisse um canal para esclarecer aos meus irmãos na fé que fomos enganados. Porém, se os irmãos tiverem a paciência de sentar, ouvir este vídeo completamente, muitos esclarecimentos serão feitos a respeito de toda essa verdade que nos foram ocultadas. Porém, todo mundo tem tempo para correr atrás das coisas materiais.
E não, a minha salvação está na mão do cooperador, está na mão do pastor, do ancião, do papa, e eles vão garantir isso para mim. Eles não podem garantir nem a deles, que dirá a sua. Porque na Bíblia mesmo você vai encontrar que a salvação é pessoal. Então eu não estou aqui para te salvar também. Não. Só você pode salvar a sua alma. Assim como eu, só eu posso salvar a minha alma. Uai, de que jeito, irmão? Então não foi o Messias que veio, nosso Salvador que veio salvar? Não, ele não veio nos salvar. Ele trouxe a salvação nos mostrando o caminho. O caminho. E está escrito isso na sua Bíblia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, a não ser aquele a quem o meu Pai o quiser revelar. Então, ele veio como caminho nos mostrar a salvação. De que maneira nós conseguiríamos a salvação? Seguindo as tuas palavras, seguindo os teus ensinamentos. E qual é o maior ensinamento que ele nos deixou? Que nós deveríamos de crucificar a carne com as paixões dela, para que nós possamos ser conduzidos por esse caminho à salvação. Por isso, ele foi crucificado. E assim, meus irmãos, nós compreendemos então, através dessas palavras, que deveríamos nós, ao invés de lutar tanto por esta carne, que nos foi ensinada, essa carne é o templo e a morada do Espírito. Não. Esse corpo é a morada da nossa alma. O Espírito habita junto com a alma. E ele não tem compromisso com a carne. Então, quando você se põe a trabalhar, a buscar e a correr pelas coisas materiais, pelas paixões, pelas coisas dessa vida, seja qualquer que for o sentimento que a sua carne se manifesta, e você se põe atrás daquilo, você está caminhando para o lado errado. Você está indo para o lado errado. Devemos buscar aquilo que vai fazer com que a nossa alma seja despertada deste mundo. Por isso ele diz que aos ricos seria difícil entrar no reino dos céus, porque eles estão voltados para as coisas materiais. Não é porque é impossível um rico crer e entrar na glória. Não. Mas é porque ele não usaria do tempo dele, que ele poderia ganhar dinheiro, para ficar envolvido com ouvir um vídeo desse, ler a Bíblia. Não. Existem outras maneiras mais fáceis que nos promete nesse mundo que nós vamos ser salvos. Bom, muito bem, te prometem. Agora, será que será cumprida? Porque ele veio e nos mostrou o caminho. E se tem algum outro caminho que te promete a salvação, foi inventado por quem? Pelo inimigo da nossa alma, que não quer que você consiga a salvação, que você permaneça neste corpo carne, lutando pelas coisas materiais. Sendo que a carne não pode herdar o reino do Pai. Não são palavras minhas, estão escritas, né? E
todos nós podemos, de fato, conferir essas palavras. Então, a pessoa não tira tempo para examinar as escrituras. Tem quem pensa por ela, o padre, o papa, o bispo e o cooperador, o ancião, e seja lá qual que for o título que esses homens recebem, que nenhum deles tem valor. Não no reino em que fomos chamados. Por isso, o nosso Salvador disse, não chameis mestre, né? Nenhum de vós, porque um só é o vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Eu estou aqui nesse vídeo com um irmão que ama a alma de você que está aí do outro lado agora, ouvindo este vídeo. E peço a nosso Pai que me faça mais claro o possível para que você possa compreender o que eu estou a fazer. Cumprindo as palavras do nosso Salvador que enviou os seus, ide e anunciai todo aquele quantos crerem no meu nome e for batizados serão salvos. Mas não só isso, irmãos, porque eles ensinam que não, você vem cá para a igreja, você batiza nas águas e então você será salvo. Mas isso não é verdade, porque o batismo que salva não são o batismo nas águas. O batismo nas águas é um compromisso feito perante homens, né? Um símbolo que a pessoa faz de que ali morrerá o velho homem e nascerá um novo homem. Porém, esse batismo nas águas, ele não concede para nós esse poder de ser transformados. Aí, qual batismo que faz isso? Aquele que deixou escrito, está aí, eu creio que no livro de João, ele vos batizará com fogo, que é o Espírito. Esse fogo, ele tem o poder dentro de nós de queimar toda a iniquidade, todo o pecado dos que foram cometidos e até dos que às vezes depois serão cometidos. Se nós, é claro, não perdermos esse espírito, não deixar que tomem de nós a coroa de salvação, que é a coroa de vida eterna. Esse espírito, meus amados irmãos, é exatamente o que ele disse pelas suas palavras aos seus discípulos. É um espírito de verdade que nos guiaria em tudo. E ele nos guiando, irmãos, ele nos leva à santificação diante da sua presença. Por isso você vê tantas pessoas, eu me converti, eu me batizei nas águas, mas as obras deles continuam as mesmas. Tem deles que acabam de se batizar nas águas, e assim que sai daquele batismo, ele segue o mesmo caminho, da mesma maneira. Porque foi lhe garantido que se ele batizar, receber o nosso Salvador, e ele se colocar a caminho de batizar nas águas, ele será salvo. E não se fala sobre o batismo que realmente pode nos salvar. Que esse batismo é o batismo com fogo, o
qual João, o Batista, não poderia batizar. Somente o nosso Salvador. E ele disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Vim pôr em dissensão o homem e os da sua casa. E que, pois, mais eu quero, se esse fogo já está aceso? De modo que você não pode confiar no batismo das águas, porque ele é só uma sombra do que realmente deve acontecer. Que dentro de si deve ser morto o velho homem, que a sua alma, com entendimento, deve crucificar a sua carne com as paixões dela. E como já foi falado, é muito fácil, meus amados irmãos, nós descermos nas águas do santo batismo. Beleza, realmente, de fato, é muito fácil. Porém, quando vem a parte difícil, não queremos pôr em prática, que é o que? Crucificar a nossa carne com todas as paixões que há nela. Porque essas paixões, seja ela pequena como for, se nós não a crucificar, elas vão crescer. O nosso ego, né? E o nosso ego não nos deixa enxergar esse batismo, que é o batismo com fogo, que queimará dentro de nós toda a perversidade, tudo aquilo que é desagradável ao nosso Pai, o Pai de toda a paternidade, Pai do nosso Salvador, que também é o nosso Pai, e que nos quer que nós estejamos diante da sua presença, assim como o filho pródigo, que foi enviado para uma terra distante, né? Enviado por quem? Pelo pai dele? Não. Pelo seu ego, pelos seus sentimentos carnais, achava que ali na casa do pai não estava do jeito que ele queria. Então pediu a sua parte na herança e deitou o cabelo para uma terra distante. Chegando lá, enquanto ele tinha o dinheiro, o material, né? Ele estava bem, ele tinha amigos e ele procedia conforme a sua carne, sua vontade. Mas assim que todos os seus bens que ele recebeu de sua herança acabou, ele caiu em desgraça e se tornou escravo. E sendo um escravo, ele viu quão grande era o seu sofrimento. E ele, despertando de si com aquele sofrimento, que é o que todos nós devíamos nos despertar, porque foi para isso que ele ditou esta parábola, para nos alertar que nós viemos da casa do nosso Pai e que para lá devemos de retornar. Quem? Esse corpo, carne? Não. A sua alma, juntamente com esse anjo de luz que está dentro de ti, essa veste de luz que te conduz ao caminho da salvação. Só ele pode te levar. E é o que é importante. Nem todos aqui têm esse espírito de luz. Não foi dado a todos. Mas para todos quantos ouvirem estas palavras e buscar e procurar e pedir, batei e a porta abrir para você.
procurai e encontrarei. Então, é para os que querem, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que desejam retornar à casa de nosso Pai. Esses vão buscar com dificuldade, é claro, porque não será fácil. Não é fácil, não foi para mim, não foi para eles ali no princípio, não é e não será para ninguém. Isso mostra o desejo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa, ele tem um desejo de comprar uma casa. E é muito dinheiro. Mas aquele desejo dele é tão forte que ele luta, esforça e faz a sua parte. Claro, com suas orações, pedindo ajuda a nosso Pai para que Ele possa te ajudar, para que você consiga esse bem, porque será bom para você e para a sua família. É errado? Não, de maneira nenhuma. Desde que a busca por esses bens materiais não tome lugar da sua busca espiritual. Porque nós estamos aqui por um pouco de tempo, então Ele nos instruiu. Por que ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões minam e roubam, aonde acontece um grande terremoto como esse que aconteceu agora ali na Turquia? Quanto aquele povo trabalhou e perdeu do tempo da sua vida construindo bens materiais e ficou tudo lá reduzido a pó, a um montão de escombros, não é verdade, irmãos? Em outros lugares, uma enchente, um tsunami, um incêndio, e se perde tudo quanto o homem fez. Então ele foi muito prudente em nos instruir que devemos ajuntar tesouros no céu, porque lá não haverá nada que possa destruir aquilo que recebemos. Então, ao invés de nós valorizarmos as coisas desta vida, antes nós devíamos de valorizar as coisas espirituais que são para a salvação de nossas almas. E é por isso que ele nos deixou escrito a respeito disso. Ele não sabia do que ele estava falando, não? Ou nós que não sabemos do que nós estamos ouvindo? Então eu creio que ele estava correto em suas palavras, porque ele sabia que os regentes deste mundo nos levam, pelo nosso ego, pelos nossos sentimentos, a buscar e a procurar as coisas que são para a vida material. Porém, as coisas espiritual, eles nos desestimulam, tira de nós a força. No entanto, quando a pessoa começa a ouvir um vídeo como esse, é logo esse espírito do ego e de toda a classe de sentimentos errados te força a sair, fechar o vídeo para que você não ouça, para que você não desperte, para que você não chegue ao entendimento do que foi passado, para que você continue escravo, preso nesta matéria. E de fato, irmãos, a Bíblia, ela nos deixou muitas lacunas nas partes que foram tiradas, pois o ensinamento dele foi completo do começo ao fim, a maneira que nós entraríamos no reino da sua glória. Porém, ele nos preveniu de que viria alguns homens e tomariam conta disso. E ele ditou para eles uma sentença dizendo: ai de vós, escribas,
fariseus, hipócritas, que fechais a porta do reino dos céus aos homens. Vocês não entram e não deixam aqueles que estão vindo entrar. Veja, irmãos, e aqui dentro desta Bíblia era para conter a chave que nos permitisse entrar no reino. Porém, eles distorceram as palavras, tiraram palavras, acrescentaram as deles, para que nós não consigamos entrar. Pois foi os tais, quem fez essa Bíblia, foi o que ele disse: vocês não entram e não deixam os que estão vindo para o caminho entrar. Porém, nós desejamos, irmão, entrar no reino da glória. Eu creio que cada um que está ouvindo este vídeo agora. Porém, esses a quem fechou o reino dos céus aqui dentro, eles não desejam entrar lá. Isso mostra que eles são servos de quem? São servos de Satanás, né? Estão para enganar, porque ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Porém, o nosso Pai deixou em todos os tempos aqueles que revele as suas santas palavras. E assim, irmãos, eu queria fazer uma abertura a respeito disso para que os irmãos compreendessem. Mas aí o irmão pode se perguntar, então o irmão Heber tem essas palavras que faltam e que vai nos abrir as portas do reino do nosso Pai? Sim, irmãos, tenho e está acessível a qualquer um dos irmãos que desejar, que são os primeiros escritos. Quanto mais antigos eles, melhor. E nesses manuscritos cita o nosso Salvador todas as palavras dele que nos foram ocultadas para que nos levasse e nos conduzisse a essa prisão em que estamos neste dia. E eu há muito, irmãos, já não faço mais parte de um templo religioso, porque compreendi que tudo aquilo que ensina ali é paganismo. Porque dentro aqui, irmãos, desta Bíblia, que se diz sagrada, foi introduzida o sincretismo religioso. O paganismo foi colocado junto com as palavras do nosso Salvador. Por isso todos vão aos templos de pedra. Porém, compreendendo essas coisas, examinando os manuscritos que foram deixados pelo nosso Salvador, chegamos à compreensão de que o templo, a morada do Espírito, é a alma. E aonde ele diz: entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e ele lhe responderá às suas orações. Aí você vai no templo de pedra, usando esta Bíblia, ele diz: não, é o seguinte, quando você for orar, você entra lá no seu quarto de pedra, feito de alvenaria, fecha a sua porta feita de madeira ou que seja de chapa de metal, e aí você ora em oculto lá, e aí ele vai: não, irmãos, isso é engano, isso é engano. Eles pegam as coisas que são espirituais e faz você entender como carnais. Mas quando o nosso Salvador disse isso, o que realmente ele estava dizendo então, irmão Heber? Ele estava dizendo o seguinte, falou: olha, meu irmão, entra no teu aposento. E o meu aposento é aonde? É aonde está a minha alma. Juntamente com o Espírito
do nosso Pai, esse Espírito de glória, esse Espírito separado, santo, que no hebraico diz Ruach. Então, com esse Espírito, a nossa alma se junta a Ele. E assim que isto acontecer, irmãos, nada mais te será ocultado. De modo que o reino do nosso Pai está dentro de nós, porém está fora também. Mas no que diz respeito à minha salvação, eu devo entrar para dentro deste lugar onde eu possa falar com o meu Salvador, o próprio Yahushua, o Filho do Pai de todas as luzes, aquele a quem nós devemos servir. Porque até agora, irmãos, se foi ensinado que há um só Deus. Porém, eu confesso que eles te passaram esse entendimento aqui, dentro da Bíblia, porque eu conheço e segui esses ensinamentos por muito tempo. Porém, nesses manuscritos, você vai compreender que um é o Pai do Espírito que habita em nós, na nossa alma, e outro é o Pai da matéria, o Pai do corpo carne. E o Pai da matéria não quer de maneira nenhuma que a nossa alma se junte ao Espírito para subir aos mais altos céus, que estão muito além desses 7 céus da matéria em que está contido esses regentes. Ah, irmão, mas a Bíblia disse que é 3 céus. É mesmo? Os hebreus conheciam os 7 céus, que não são só 7, na verdade são 12. Mas então, na Bíblia, só nos apresentaram 3 céus. É como eu disse, ocultaram. Então, você vai ver que os hebreus eram bem mais ricos do que os católicos, protestantes, evangélicos que seguem a Bíblia. Porque eles sabiam e conheciam dos 12 céus, porém eles sabem que o Pai da matéria, eles estão do 7º céu para baixo, e você, com o seu entendimento, você tem só 3 céus. Eu vou dizer para você, a sua situação está muito ruim. E você devia de procurar compreender. E ir além da matéria. Agora vamos ao Pai, além da matéria, que é o Pai das nossas almas. Ele não é o Pai das nossas almas, melhor dizendo, ele é o Pai das luzes, ele é o Pai do Espírito que habita em nós. Porém, essa nossa alma, ele desejou adotar-nos. Por isso está escrito na sua Bíblia que ele nos adotou. Ninguém adota um filho, não tem como. Você adota o filho de outra pessoa, não é verdade? Então, quando se trata de adoção de filhos, na verdade, no mundo da matéria, onde nós estamos agora, nesse presente momento, ele enviou seu filho para pagar o preço e comprar e pagar pelo resgate das nossas almas, né? Nos adotando. Logo, o nosso Pai é outro, o Pai da matéria, o Pai da alma,
que se você for olhar, ele não quer de maneira nenhuma, ainda que o filho veio e nos adotou, o filho enviado do Pai, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, veio e nos adotou, ele não quer de maneira nenhuma nos entregar. Porém, isso já foi compro e pago por ele, mas nós temos que desejar ir, porque ele não nos força a nada, né? Ele nos mostra a verdade, fala, porém, você pode decidir se você agrada do mundo da matéria, se quer buscar só pelas coisas dessa vida, fica à vontade. Porém, se você já cansou de sofrer e deseja retornar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo, cansou de ser escravo, então segue as minhas palavras. E o Espírito te conduzirá de volta para casa. E eu confesso, irmãos, eu cansei desse mundo. Você pode pensar, esse homem não está tão velho, com a barba branca, mas está cheio de saúde e força, ainda dá para lutar muito. Sim, eu desejo lutar até o fim, porém, pelas coisas que não perecem. Porque tudo aqui está reservado para o fogo e será desfeito, juntamente com todos aqueles que amou mais este mundo. E é por isso, irmãos, que eu tenho me disposto de fazer a vontade do nosso Pai, gravando estes vídeos, para que realmente possa falar a alma da pessoa que está ouvindo, não a sua carne. A carne não quer saber, mas a alma que está dentro de si, essa sim quer, porque ela sabe que pode entrar no reino. E o nosso Salvador nos deixou a maneira de nós conseguirmos. Ele nos deixou chaves para o reino do nosso Pai. De modo que antes que entramos nos portais do reino, aonde Ele vai nos receber, teremos que passar por uns 7 portões acima. Ele vai receber-nos no 8º céu, onde teremos a entrada. Mas para passar por estes portões, desses 7 céus abaixo, necessitamos de 7 chaves que foram deixadas nesses manuscritos. E sem conhecê-los de maneira nenhuma, nem eu, nem ninguém, nem dos que já foram, subiram, poderia conseguir isso sem esses ensinamentos do nosso Salvador, sem essas palavras dele, com a ajuda dos seus 12 discípulos, juntamente também Paulo, né? Que é Paulo, conhecido como Paulo. Então, irmãos, esses vídeos meus eu quero procurar fazer, esse já está com 40 minutos, mais 30 minutos por aí, porém é muita coisa que precisa ser esclarecida dentro de tão pouco tempo. Por isso eu peço aos irmãos que me perdoem, vou procurar fazer mais curto. Porém, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu ouço o vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, se eu achar que há necessidade, que tem futuro aquilo ali para minha alma, então eu me disponho. E se eu ouvir uma vez e não compreender, eu volto ele, ouço 1, 2, 3 vezes, se for preciso 10 vezes. Eu posso gastar 10 horas com um vídeo, mas eu preciso de conduzir a minha alma à salvação.
Por isso, irmãos, valorize o tempo que você tem para a salvação da sua alma, ao invés de você ficar valorizando as coisas materiais. Porque hoje você pode ter tudo, amanhã você não vai ter nada. Então, reserva um tempo e constrói esse tesouro lá no reino da glória, porque esse não será tirado. No entanto, o demais aqui, tudo não será tirado. Meus irmãos, peço aos irmãos que me ajudem no compartilhamento desses vídeos. Compartilhe, irmãos, aí nos seus grupos de WhatsApp. E eu vou, irmãos, esclarecer para os irmãos, vou fazer a leitura desses manuscritos, mostrando realmente as palavras que foram ditas pelo nosso Salvador, também pelos seus discípulos. Porém, precisamos de ter um número de irmãos participando. E se for preciso, irmão, vou fazer um grupo no WhatsApp para que nós possamos sentar e examinar as Sagradas Escrituras. Assim como ele disse, examinar as Escrituras, elas testificam de mim e dela tereis a vida eterna. E se nós fizermos isso, irmão, poderemos nós compartilhar ensinamentos. Não tendo eu aqui como um mestre, mas como um irmão que está no mesmo caminho, procurando a salvação. Muito diferente, irmãos, do que é ensinado nos templos religiosos, onde eles falam lá o que eles entendem e você não pode, de maneira nenhuma, você levantar a sua voz para contestar, perguntar ou pedir alguma informação a respeito do que está sendo falado ali. Porque nem eles podem explicar. É por isso que já não te dão o direito. Mas sendo num estudo, num grupo, que eles quiserem me visitar também, muito bem, eu fico satisfeito e recebo todos na minha casa. A gente pode tomar um chá, um café junto e assim examinarmos tanto a Bíblia juntamente com os originais, para sabermos o que foi acrescentado e o que foi tirado. Veja, irmão, que a minha proposta diante do nosso Pai é uma boa proposta, porque foi a proposta dada por Ele. Então peço aos irmãos, mais uma vez, me perdoe pelo vídeo ter ficado um pouco grande, mas então, logo mais nós voltaremos com mais um vídeo. Que a paz de nosso Salvador Yahushua esteja nos nossos corações. Que assim seja.